Minhas irmãs, meus irmãos, muita paz. Vamos falar em paz exatamente nesse momento em que nós atravessamos de uma certa dificuldade de sairmos à rua, então ficamos em casa. E a convivência mais próxima, muitas vezes, provoca, assim, uma necessidade de um certo cuidado no trato com as pessoas. Porque quando nós passamos rapidamente, né, não dá tempo de observarmos, mas a convivência maior demanda cuidado. Agora, nós espíritas sabemos que a paz a paz doméstica, a paz do ambiente, enfim, é produzida por nós, pelos nossos pensamentos, pela nossa maneira de encararmos as coisas e de exteriorizarmos as nossas opiniões. Então, mais do que nunca, nós devemos agora, diante dessa circunstância, que devemos aproveitá-la para a nossa educação espiritual. Lembrarmos da recomendação de Jesus: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Eu até pergunto, vigiar quem? Vigiarmos-nos a nós próprios. Olharmos o que nós estamos fazendo, o que nós estamos pensando, o que nós estamos querendo, como nós reagimos diante das palavras, das ações, daqueles com quem convivemos. Porque, voltamos a dizer, nesse momento nós estamos mais próximos, em casa, principalmente no lar. E o lar, conforme a doutrina espírita nos ensina, é a grande oficina de aperfeiçoamento espiritual. Nos lares nós encontramos os grandes desafios de convivência. É muito comum nós observarmos pessoas que são assim muito afáveis, muito gentis, muito delicadas, fora de casa, na rua, no comércio, no clube, etc. Mas dentro de casa há certas pessoas que são impacientes, etc. E é justamente no lugar onde deveríamos exercitar mais a paciência, porque são aqueles espíritos com os quais nós escolhemos conviver, seja marido e mulher, seja com os filhos, ou parentes, outros parentes. Ninguém vem à Terra por acaso. Nós somos reencarnacionistas. Sabemos que estamos reencarnados, não é a primeira vez, que reencontramos com espíritos, e muitos dos quais nós temos até pequenos reajustes. Então, a vida agora nos aproxima mais por causa dessa pandemia, né? Desse recolhimento compulsório. Então, nós devemos tirar o melhor proveito dessa situação. E Jesus nos recomendou: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Vigiar quem? Vigiar os outros, ficar olhando quem olhou para cá, quem me deu um sorriso de desdém, ou fez um gesto qualquer agressivo, não. É vigiarmos nós, os nossos pensamentos, vigiarmos-nos a nós próprios. Por quê? Porque dos nossos pensamentos, palavras e ações vão resultar respostas. Pensamentos dos outros, palavras e ações dos outros. Então nós devemos imaginar o que nós estamos mandando. Quais são as nossas mensagens mentais e faladas. Às vezes não é nem falada, nem só mental, é só um gesto, um rictus facial. Né? Você olha. Né? Então, observar como é que nós estamos sendo. Será que nós estamos sendo afáveis, gentis, solícitos?
Ou estamos sendo assim, amargos, azedos, às vezes até irascíveis, né? Nós espíritas sabemos que estamos matriculados numa escola de aperfeiçoamento que se chama Terra. Terra, país, estado, cidade e lar, domicílio, local de trabalho. Todas essas oportunidades nós temos, né, para promovermos o nosso aperfeiçoamento espiritual. Daí a necessidade que nós temos, principalmente nesta época, nesse tempo agora, de exercitarmos a reflexão, a meditação, a começar pela manhã. Quando você acorda, na hora que você coloca os pés no chão para se levantar, lembra-te de Jesus e faz um pensamento. Faz um pensamento. Se você tem necessidade de ir ao banheiro imediatamente, você vai fazer sua higiene pessoal, etc. Você volta, então, assenta na sua cama e pensa: Jesus, ilumina o meu dia, ilumina a minha mente. Faz com que o meu coração seja sensível, que as minhas palavras sejam edificantes, não sejam palavras de censura, que os meus olhos olhem tudo pelo lado melhor. Aí você lembra daquela pessoa desagradável com a qual você vai ter que conviver. Hoje menos, porque nós estamos saindo menos, mas há muita gente que sai de casa ainda hoje cedo e vai trabalhar. Mas se você está em casa, você se lembra de que a sua casa é a sua oficina de evolução, seu lar. Seus familiares são seus companheiros na luta evolutiva. E nós, como conhecemos a doutrina espírita, conhecemos o Evangelho de Jesus, temos uma responsabilidade maior, no sentido de promovermos o bem-estar, de purificarmos o nosso ambiente. Do mesmo jeito que nós purificamos o ar, buscamos o ar mais puro, nós devemos tornar também a nossa atmosfera psíquica, esse oceano de pensamentos, né, mais puro, mais límpido. Observar como nós temos reagido em relação aos outros, etc. Esse momento que você se levanta, você já começa com essa predisposição. Agora, se nós estamos ainda sem trabalhar, sem fazer nada, recolha-se a um momento, a um canto, leia uma página desses livros extraordinários da doutrina espírita. E para essa reflexão, nós nos lembramos desses 5 livrinhos de Emmanuel: Vinha de Luz, Fonte Viva, Pão Nosso, Seara de Luz. E são livros que você lê, são pequenas passagens, pequenas páginas, uma página, página e meia, que Emmanuel se fundamenta sempre no Novo Testamento, trazendo uma oportunidade de nós refletirmos. E principalmente agora, para aqueles lares onde estão todos recolhidos, que não estão saindo para trabalhar, é interessante que se faça um pequeno culto no lar todos os dias. Nós temos feito, eu tenho feito com meus filhos, através da internet. Tenho filhos aqui em Juiz de Fora, em Resende, em Brasília. Então, nós nos reunimos à noite através da internet. Mas se você não tiver internet, não tiver essa possibilidade, combine com eles 1 hora, pelo telefone 1 hora, 9 horas da noite. De 9 às 9h30 nós vamos nos reunir aqui para um estudo
para uma reflexão sobre a nossa vida. Aí então você abre uma página desses livros que nós citamos, ou do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem muita coisa boa também para isso, leia e comente, converse, faça uma reunião de conversa sobre o tema ali, meia hora. Isso higieniza o lar, faz com que espíritos trabalhadores do bem que estejam pelas cercanias cheguem à sua casa e tenham oportunidade de conviver com você, deixando ali os seus benefícios, como dizem os espíritos, né? Então, é um momento muito bom, porque nesses momentos você está fazendo o culto. E depois que acabar essa pandemia, mantenha seu culto no lar pelo menos uma vez por semana. Pelo menos uma vez por semana. Na minha casa, sempre nós tivemos o culto no lar de 1 hora por semana. Isso é muito bom, é muito salutar, faz bem à saúde física e à convivência amorosa com os parentes, né, com os filhos, esposa, sogra, sogro, cunhados, os parentes que nós tivermos por perto. É muito interessante, muito necessário. A oração no lar foi recomendada por Jesus. Você talvez já tenha me ouvido falar isso, porque eu falo sempre. Mateus, no capítulo 6, no versículo 6 do seu Evangelho, está lá no Novo Testamento, do Sermão da Montanha, Mateus 6,6. O único lugar em que Jesus recomendou a oração foi no lar. Quer dizer, ele recomendou a oração em todo lugar, mas um lugar onde ele fixou um lugar não foi no templo, não. Não foi no templo, foi no lar. E agora nós estamos, dadas as circunstâncias atuais, temos aí um desafio muito grande para a valorização do nosso lar. E o que é que Jesus diz lá? Em Mateus 6,6. Quando quiseres orar, entra no teu aposento e, fechada a porta, ora ao teu pai em secreto. E o teu pai, que tudo vê, em oculto te atenderá. Veja a simplicidade. Jesus não recomendou acender velas, repetir, fazer isso, fazer aquilo. Você entrar no seu lar. Agora, se ele recomendou isso, lá não recomendou templo nem nada. No livro Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier, há uma página interessante também nesse sentido. Pedro conversando com Jesus no lar de Pedro. Jesus, então, falou sobre a função do lar, que é o lar o exportador de caracteres para o mundo. No lar é que se formam os cidadãos, né? E Jesus diz, Pedro, por que não acendemos em torno desta mesa em que o Senhor nos dá o pão, a luz dos ensinamentos superiores e tal e tal. E tem uma conversação muito interessante com Pedro, né, sobre a função do lar como exportador de caracteres para o mundo. Ele convida Pedro a acender uma luz naquela mesa através do estudo e da reflexão. Ele não recomendou reza, não. Claro que uma oração, sim. Ali, diz Neio Lúcius, que é o autor desse livro, e Jesus, desenrolando os escritos da sabedoria, que naquele tempo eram os pergaminhos enrolados, não havia livro como existe hoje. Desenrolando os escritos da sabedoria, inaugurou na terra o primeiro culto cristão do lar. Então nós vemos que Jesus mostra ali claramente que não é reza. Você faz uma oração, mas depois você vai ler, você vai conversar, vai refletir sobre as verdades do Evangelho. Que Jesus nos abençoe,
e nos ajude a aproveitar muito bem esse momento pelo qual nós passamos. Muita paz.